Seção 6 das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá, por termo nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará os bens que recebeu, ou, se já não os possuir, traz-lhe-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as accessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído não se exime pelo fato da renúncia ou da exclusão de conferir, para efeito de repor à parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber ao seu quinhão hereditário enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7 do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado, o credor mandará que se faça a separação de dinheiro, ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. Parágrafo 5. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade
de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor da dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1. Quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formule o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a divisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Inciso 2. A prevenção de litígios futuros. Inciso 3. A máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro, superstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha, de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Inciso 1. Dívidas atendidas. Inciso 2. Meação do cônjuge. Inciso 3. Meação disponível. Inciso 4. Quinhões hereditários, a começar pelo coherdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias, e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará, inciso 1, de auto de orçamento que mencionará
Alínea A. Os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro superstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. Alínea B. O ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações. Alínea C. O valor de cada quinhão. Inciso 2. Dê folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão a título de morte e juntado aos autos, certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública. O juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que seu pagamento esteja devidamente garantido.